é acerca desse Deus bom, que o Espírito Santo pediu que eu compartilhasse com a palavra com vocês nessa noite. Como nós vimos no nosso versículo de abertura, a bondade do Senhor, ela é tão tremenda, ela é tão infinita, ela é tão grande para conosco, que Ele se compromete a abençoar não só a nossa vida, não só a vida dos nossos filhos, não só a vida dos nossos netos, mas Ele diz que aqueles de quem Ele se agrada, Ele abençoará até 1000 gerações. Nós cantamos muito acerca da bondade e da fidelidade de Deus nessa noite, mas quantos de nós já paramos para refletir acerca dessa bondade de Deus? Quantos de nós já paramos para meditar na imensidão de seu amor e da sua misericórdia por nós? Eu lembro que quando eu voltei para o Senhor Jesus, há 21 anos, né, pastor Hilário? 21 anos que nós voltamos para Cristo. Eu tenho um privilégio. O pastor Hilário, ele é meu concunhado. Mas antes de ser meu concunhado, ele já era meu amigo. Ele era meu amigo no mundo. Nós nos tornamos concunhados. Ele se tornou o meu melhor amigo no mundo. Mas eu ganhei um presente especial de Deus, porque nós viemos para Cristo juntos. Eu me reencontrei com um amigo que havia abandonado. Ele teve um encontro verdadeiro com esse amigo, e nós nos tornamos os melhores amigos com Cristo Jesus. Há 21 anos atrás, a palavra voltou ao meu coração, eu ouvi a batida na porta, o Espírito Santo foi convidado a voltar a fazer parte da minha vida. E desde então, eu não tenho me apartado da presença de Deus. Mas quando eu voltei, que eu havia recém retornado à presença de Deus, desfrutando do primeiro amor, respingou tudo aqui, até no óculos veio água, né? Tinha algo que eu fazia, eu não perdia um culto, porque eu queria mais de Deus. Primeiro amor é isso. Tu troca tudo, todas as coisas, qualquer coisa, pela presença de Deus. Vamos orar no monte, embora. Vai ter vigília de oração, eu estava lá. Vai ter culto, estamos lá. E eu não perdi. Quando eu saía da igreja, que uma música me tocava, eu ficava refletindo na letra daquela música a semana inteira. Se eu não tinha o CD, na época era o CD, eu dava um jeito de comprar, e gastava a faixa, né, de tanto que eu ouvia, porque aquela canção alimentava o meu espírito, porque o Senhor havia falado comigo através dela. Muitos de nós, nessa noite, cantamos. Todas as noites que viemos aqui, cantamos. Se não com a nossa equipe de louvor, com o pastor Éder, com o Marlon e com a Michele, com o Marcelinho. Nós adoramos a Deus. Mas muitas vezes, sem refletir e sem meditar naquilo que os nossos lábios proferem. Muitas das traduções, a maioria das traduções, esse mesmo versículo de abertura de Deuteronômios, capítulo 7, versículo 9, ele está registrado assim: portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e compreendem e cumprem os seus mandamentos. Então, a bondade de Deus também é traduzida como a misericórdia dele. A misericórdia dele por nós. A bondade dele por nós e pela nossa vida. Mas o que seria essa bondade de Deus? E como nós poderemos usufruir-nos dela? O que nós devemos fazer para garantir que ela permanecerá sobre nós e sobre a nossa descendência, como Ele nos prometeu? E como Ele registrou na sua palavra no versículo de abertura, e nós não podemos nos esquecer que o Senhor diz que Ele é um Deus zeloso e fiel, que Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Velar é guardar, é proteger, é estar atento.
Por isso que se chama velório, né? Eu não sei se vocês sabem, mas quando surgiu a história de velar, quando ainda na Idade Média muitas pessoas elas eram acometidas de doenças, né? Por exemplo, a catalepsia, né? Epilepsia, perdão, né? A pessoa parava, ela tinha um problema como se estivesse morta, mas ela não estava morta. Para evitar que fosse enterrada viva, começaram a velar o corpo. Então, como não existia energia elétrica, acendiam-se velas e botavam e ficavam observando durante a noite toda. Se não mexesse é porque realmente estava morto em terra no outro dia. Velar é cuidar, é vigiar, é prestar atenção, e Deus faz isso pela sua palavra, para cumpri-la. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nenhum de nós é merecedor dessa bondade de Deus, porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, conforme está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23, nós vamos passear um pouquinho pelas escrituras hoje, Romanos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, está antes de Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, capítulo 3, versículo 23, as Sagradas Escrituras registram, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Não é por merecimento que a bondade de Deus é derramada sobre a sua vida, sobre a minha vida, mas é pela graça divina, a infinita graça e a infindável misericórdia de Deus, numa demonstração do seu mais sublime amor, derrama sobre as nossas vidas da sua bondade. E essa bondade chegou a um ponto tal de Ele entregar o seu Filho Jesus Cristo, para que Ele pudesse pagar o preço do meu e do teu pecado, aquilo que nós não conseguimos. A bondade e o amor de Deus fez por nós. Nós temos em Efésios, tu está em Romanos, vai um pouquinho adiante, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Efésios 2, do 4 ao 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. A maior demonstração da bondade e do amor de Deus foi o sacrifício de Jesus na cruz. Mas quantos de nós temos considerado o que Cristo fez por nós, para que, de uma forma pequena, mínima que seja, nós possamos tentar retribuir a Ele alguma coisa? Porque Deus fez por nós o que nós não faríamos pelo nosso irmão. Deus fez por nós o que talvez nós não fizéssemos nem por nós mesmos. E o que tu fazes para retribuir a esse amor e essa bondade? Tu tens seguido as Escrituras? Tu tens proclamado sem medo de retaliações que tu és cristão, mas um cristão verdadeiro, que entre o biblicamente correto e o politicamente correto, abandona o politicamente correto e não abre mão do biblicamente correto? Ou tu é um cristão flexível,
Total flex, que nem alguns motores de veículos modernos. Híbrido. Hoje em dia não é mais total flex, né, Fernando? Hoje em dia é híbrido. Anda a energia elétrica, anda no motor a combustão, pode ser gasolina, pode ser álcool. Hã? Tu é um cristão assim, que te move na onda do momento. Ou tu é aquele cristão que diz, não, a bondade de Deus me alcançou e eu não vou rejeitá-la. O sacrifício do Senhor me resgatou, e eu não vou jogar fora o que custou o sangue precioso do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, desculpa eu dizer, mas é o que muitos de nós fazemos. Quando negamos um comportamento santo, para não sermos discriminados pelo mundo. Presta atenção, tu não faz parte do mundo, portanto é óbvio que tu tem que ser diferente dele. Uma coisa que faz parte de algo pertence ao conjunto. Alguma coisa que não faz parte de algo não pertence ao conjunto. Lembro-me que no nosso jantar do Dia dos Namorados, foram contadas algumas histórias engraçadas. E nós tivemos uma história muito engraçada contada por um casal que está presente, onde a Monique relatou uma situação que na época de namoro, né, ela sofreu um acidente de moto e quebrou algumas peças, e eles começaram a catar algumas peças da moto para tentar diminuir o prejuízo. Que der para colar, a gente cola, que der para parafusar, a gente parafusa e vamos embora. E de repente ela pega um pedaço de borracha e o Kleber falou, não, mas isso aqui não faz parte. Isso aqui não faz parte da moto, larga isso, era uma parte completamente diferente do restante. E não podia ser, porque era o solado do sapato dela, que ela só percebeu quando chegou em casa, desceu da moto e começou a andar, né, tá fundo, tá raso. Aí ela pediu para o Kleber voltar lá e pegar a parte dela, porque ela ia precisar para consertar o sapato. É uma história engraçada, mas que demonstra que uma parte diferente não se encaixa no todo. Você tem se encaixado demais no mundo? Quando tu está no mundo, ninguém percebe que tu não deve, que tu não faz parte dele? Meu irmão, tu está caminhando a passos largos, mas não é para a salvação. Porque o Senhor Jesus deixa claro, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. A bondade de Deus nos resgatou, a bondade de Deus pagou o preço do nosso pecado, o amor de Deus por nós, entregou o seu Filho Jesus Cristo, que de forma voluntária, Ele escolheu morrer por mim e por ti. E quando nós negamos a nossa nacionalidade celestial, nós jogamos fora o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu tenho valorizado o que Jesus fez por mim? Eu tenho reconhecido a bondade de Deus pela minha vida ou não? A bondade de Deus é uma das formas de demonstrar o seu amor por nós. Por nossos pecados, pelo nosso comportamento e atitude, pelo nosso egoísmo, a única coisa que nós mereceríamos era a condenação eterna. Mas o Senhor nos amou primeiro, como está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 19, onde diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E ela é demonstrada, a bondade de Deus, ela é demonstrada para nós através da graça e da misericórdia. Para quem não sabe, graça é o favor imerecido de Deus. Graça é quando nós recebemos de Deus aquilo que nós não merecíamos. Pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes, pelo nosso egoísmo, pelo nosso comportamento, nós merecíamos a morte. Mas a graça de Deus nos alcançou, e aqueles que reconhecem e se arrependem, Ele perdoa, e aí através da graça nós recebemos a vida. Graça, nós merecíamos a morte, mas Ele nos dá a vida.
E o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é Ele não nos dar aquilo que nós merecemos. Graça é Ele nos dar o que nós não merecemos, e a misericórdia é Ele não nos dar o que nós mereceríamos. O mesmo exemplo, pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, egoísmo, merecíamos a morte, mas Ele não nos dá a morte. Ele nos dá a oportunidade de nós vivermos, e não somente vivermos, mas vivermos uma vida abundante, devido ao seu amor. Romanos capítulo 5, versículos do 6 ao 8, tu estava em Efésios, volta para Romanos. Romanos capítulo 5, versículos do 6 ao 8, a minha versão diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Hoje em dia, gostar do pastor Jairton talvez tenha se tornado mais fácil, porque o Senhor me transformou numa nova criatura. Mas me dói reconhecer, mas eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa arrogante, eu era uma pessoa prepotente, que achava que na força do meu braço eu conquistaria tudo. Foi a presença do Espírito Santo de Deus que transformou. Foi a bondade de Deus que me alcançou e mudou a minha história. Nós não merecemos essa bondade de Deus, mas mesmo assim, ela é derramada. Ela é derramada sobre a vida dos filhos de Deus. Ela é derramada sobre a vida daqueles que buscam ao Pai com o coração aberto. Ela é derramada sobre a vida daqueles que desejam usufruir da intimidade e da companhia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas agora que nós já sabemos o que é a bondade de Deus, como ou o que nós deveremos fazer para ser merecedores dela? Ou melhor, merecer nós não mereceríamos, mas para ao menos retribuirmos a Deus essa bondade dele. E aí eu vou passar por alguns versículos. Eu vou dar Salmos 125, versículos 4 e 5. Salmos 125. Agora nós vamos ficar um pouquinho aqui no livro de Salmos. Está depois do livro de Jó, antes de Provérbios. Salmos 125. Aqui. Salmo 125, versículos 4 e 5 diz assim: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. O que eu devo fazer para receber essa bondade de Deus? Eu devo fazer o bem. Eu devo ter um coração íntegro, um coração que não se corrompe, um coração que não se vende, um coração que não se bandeia para o lado de cá ou para o lado de lá. Eu tenho que me manter firme na minha fé e na minha escolha por Jesus. Eu já disse tantas vezes na minha pregação, mas eu não posso deixar de repetir isso hoje. Eu verdadeiramente acredito que nós estamos vivendo o final dos tempos. Não por conta de guerra, rumor de guerra, sempre houve. Não por conta de pandemia, sempre houve. Não por conta de cataclismas naturais, temperaturas elevadíssimas, maremotos, terremotos. Não, sempre teve. Mas eu acredito que verdadeiramente nós estamos chegando no final dos tempos, porque a igreja de Cristo está desaparecendo. E ela não está desaparecendo porque foi arrebatada, ela está desaparecendo porque ela está se corrompendo.
ela está se vendendo ao mundo, ela está trocando aquilo que é santo, aquilo que é precioso, aquilo que é impagável, por coisas perecíveis. Como disse o pastor Hilário, nós somos um navio, o mundo é um mar, o navio foi feito para entrar no mar, a igreja de Cristo foi feita para entrar no mundo, mas ela não foi feita para permitir que o mundo entre nela. Quando o mar entra no navio, chafurdou, afundou, acabou. Quando o mundo entra na igreja, é isso que acontece. O nosso Deus é um Deus de santidade, a palavra dele não muda para agradar A ou B. Não é a palavra que se adequa à nossa vida, é a nossa vida que precisa se adequar à palavra. E a bondade do Senhor requer que nós tenhamos um coração íntegro, que nós façamos o bem. Não no padrão do mundo, mas no padrão da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 17. Diz que Ele trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a tua palavra. A bondade de Deus, para ser derramada sobre a minha vida, requer que eu esteja obedecendo a palavra dEle. O que dizem as Sagradas Escrituras? É isso que eu vou viver. E meus irmãos, não se deixem enganar. A última pregação minha, eu falei para vocês, quem lembra? Eu falei acerca de a quem eu tenho ouvido. E eu falei que muitos têm se levantado a falar no nome do nosso Deus, sem conhecer o nosso Deus. E nunca isso se disseminou de uma forma tão intensa. Hoje na internet, tu tem milhões de pregadores, milhões de pessoas falando em nome do Senhor, algumas dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, ela precisa ser atualizada. Talvez a Bíblia dele, a minha não, porque o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a palavra dele não muda. Jesus Cristo disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus, ela é imutável, ela é a rocha, ela é a base da nossa fé. Eu não adequo a palavra à minha fé, eu adequo a minha fé à palavra de Deus. E para que eu seja abençoado, para que eu desfrute da bondade de Deus, eu preciso obedecer a palavra dEle. Salmos 31, versículo 19. É isso aí, Lívia, é isso aí. Está dizendo amém, ela está concordando com o que está sendo pregado, né, querida? Salmo 31, versículo 19. Como é grande a tua bondade que reservaste para quem? Para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Para eu desfrutar da bondade de Deus, eu tenho que ter o temor de Deus no meu coração. E sabe o que é o temor de Deus? É saber que Ele é um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. É saber que Ele conhece o meu coração. Ele não me julga pelo que eu falo, mas pelo que eu penso. Eu temo a Deus. Eu sei que Ele está em todos os lugares. Eu sei quão poderoso Ele é. E quando eu estou em perigo, é nele que eu me refugio. É nele que eu busco o socorro. É nele que eu requero o meu auxílio. Maldito o homem que confia no homem. Faz do braço mortal a sua força e aparta o seu coração do Senhor seu Deus. Eu não aparto o meu coração de Deus. Nos momentos mais difíceis, eu não saio pedindo ajuda para os outros. Eu me tranco no quarto, eu dobro os meus joelhos e digo: Senhor, eu não posso com esse inimigo. Ele é gigante para mim, mas ele é um inseto para ti. Davi, quando teve que enfrentar Golias,
O exército de Israel era um exército composto por homens valentes, guerreiros experientes. Saul, um rei corajoso, um rei valente que já tinha experimentado inúmeras vitórias. Os seus soldados, guerreiros experientes que já haviam combatido o inimigo. Mas quando eles olharam para Golias, eles tremeram, porque eles só viram o tamanho do seu oponente. Os olhos deles estavam fitos no inimigo, eles não conseguiam olhar mais nada. E de repente chega Davi, pastor Hilário, um jovem que nem devia estar lá. O pai mandou ele levar lá comida. O pai mandou ele lá levar comida para os irmãos e para o comandante dos irmãos, que Jessé de bobo não tinha nada, né? Jessé falou assim, ó, primeiro leva para o chefe dos teus irmãos, que daí ele vai dar uma aliviada para os teus irmãos, né? Jessé fazendo lobby, ó, o lobby estava lá, né? Na Bíblia Jessé já estava fazendo lobby. Quando Davi chega e escuta Golias desafiando o exército de Deus vivo, ele diz, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ninguém vai fazer nada. Um olhou para o outro, está doido, rapaz, olha o tamanho dele, olha nós. Como diz, né, aquele ditado do valente, né, enquanto eu correr, meu pai tem filho. Se eu não enfrentar ele, minha esposa tem marido, né? Davi diz, pois eu vou enfrentar esse incircunciso. E sabe por que Davi teve coragem de enfrentar aquilo que nenhum outro enfrentou? Porque Davi não olhou para o oponente, Davi olhou para quem estava com ele. Golias era enorme para Davi, era um gigante. Para Deus ele era um inseto. E a maior demonstração que ele vai enfrentar Golias olhando para Deus é quando ele diz, tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Pronto. Qual foi o resultado da batalha? Golias decapitado, morto no chão sem cabeça. E Davi vitorioso, porque ele olhou para Deus, o refúgio dele era Deus. Davi, pega os salmos, quando ele está dizendo, Senhor, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Davi se refugiava em Deus, nos momentos difíceis ele buscava Deus, porque ele conhecia, ele já havia experimentado a bondade de Deus. Meu irmão, minha irmã, tu já experimentou a bondade de Deus na tua vida? Por que nos momentos de luta tu não te refugia nele? Por que tu não busca ele, tu não te socorre dele? Fica se desesperando, pedindo ajuda para quem não pode te ajudar. E para finalizar, Salmos 23, eu quero ler 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 6. Salmo 23, diz no versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E no versículo 6, ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso aqui é Salmo de Davi. Mas para a bondade e para a misericórdia de Deus, segui-lo todos os dias da sua vida. Primeiro ele confessa o quê? O Senhor é meu pastor. A ovelha escolhe onde ela quer pastar ou ela vai onde o pastor leva? Quando Davi disse, o Senhor é meu pastor, o Davi estava dizendo, eu dependo dele para tudo, para comer, para beber, para descansar, porque ele conhecia a bondade de Deus, ele confiava na bondade de Deus. Por isso ele disse, lê o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ele fecha dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, porque eu te fiz o meu Senhor. Tu quer experimentar, usufruir, gozar da bondade de Deus? Faça de Jesus o Senhor da tua vida. Faça dele o teu pastor. Mas lembre-se que para isso, tu entrega a ele a tua vontade. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu vou além.
Ele não só vive em mim, mas Ele tem que viver através de mim. Eu tenho que ser diferente do mundo. Lembra quando eu disse que vocês não fazem parte do mundo? É uma peça que não se encaixa. Quando eles te olharem, vão dizer, esse cara tem alguma coisa de diferente. Como é gostoso. Algumas vezes eu já ouvi isso. Estar num local que ninguém me conhecia, de repente alguém vem para mim e diz assim, desculpa falar, mas o senhor é crente, né? Eles gostam de usar o termo crente. Eu digo, eu sou cristão sim, eu sou filho de Deus. Eu percebi. A atitude do senhor é diferente. Alguém que nunca me viu, não sabia nada da minha vida, mas é porque eu deixei Cristo viver através de mim. A bondade de Deus requer isso. No Salmo 116, versículos 12 e 14, já estamos encerrando. Equipe de louvor, volta, preciso de vocês aqui. Ao recebermos a bondade de Deus sobre a nossa vida, precisamos retribuí-la. E o Salmo 116, dos versículos 12 ao versículo 14, diz assim, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Quantos daqui já fizeram oração de confissão de fé? João capítulo 1, versículo 12 diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Mentira, a Bíblia diz que só os que receberam a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, é que se tornam filhos. A todos quantos o receberam, Jesus Cristo. Tá, pastor, mas como que eu recebo Jesus? Romanos 10, versículos 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Se você já fez essa oração pública de confissão de fé, você é filho de Deus. E quando tu faz a oração de confissão de fé, você diz, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero entregar a minha vida a Ti. Vem com o Teu Santo Espírito, mora no meu coração, escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de hoje, faz morada em mim. Se você já fez essa oração, você tem cumprido o seu voto? De deixar Jesus comandar a tua vida? Se alguém ainda não fez essa oração, se alguém ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor, eu não estou te oferecendo mudar de religião, não. Pega na tua Bíblia e lê, João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não fez essa confissão pública de fé? Se existe, levanta o braço, nós podemos fazer. Eu não estou te oferecendo religião, eu estou te oferecendo filiação. Filiação a Deus. Para que tu possa então receber a bondade do Pai sobre a tua vida. Todos já fizeram essa confissão? Amém? Glória a Deus. Então, não esqueça que você tem que cumprir o voto que tu fez a Deus. Tu tem que verdadeiramente torná-lo Senhor da tua vida. E quando tu entrega a tua vida a Deus, Ele controla tudo e todas as coisas. Outra forma que nós temos para encerrar, de retribuir a bondade de Deus, é demonstrá-la a todos que nos rodeiam, para que através de nossas vidas, eles também possam vir a conhecer esse Deus de amor, bondade e misericórdia. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Como tu tem tratado aqueles que te cercam? Eu quero cantar novamente a canção que diz, Deus é bom. Liga o retro para mim, por favor, projeta, porque agora eu vou convidar a igreja a de pé adorar a Deus. Mas não te preocupa com quem está do lado, meu irmão.
algo que eu aprendi é que, primeiro, eu digo sempre para a nossa equipe, desculpe se vocês não gostam da minha voz, desculpe se vocês não gostam das canções que nós escolhemos, mas nós não estamos aqui para louvar para a igreja, nós estamos aqui para louvar a Deus. E eu digo para eles que a nossa preocupação é agradar a Deus e não a igreja, porque eu não estou aqui para fazer grau com homem nenhum, eu estou aqui para cumprir o chamado que Deus me deu, e essas canções é Ele que bota no meu coração, e nós vamos cantar novamente essa canção. E se você sentir de verdade a bondade de Deus sobre a tua vida, se tu reconhecer que Deus é bom, realmente Ele é bom, tu vai cantar, senão não precisa. E não te preocupa se o teu irmão vai olhar, tu não está aqui para agradar homens. Se tu veio nessa noite, tu devia ter vindo para agradar a Deus, e Ele conhece o teu coração. O Senhor não se agrada de tolos, aqueles que falam com a boca, mas no coração não cumprem aquilo que falaram. Agora, se você quer experimentar isso na tua vida, tu vai cantar essa canção. Fecha os teus olhos, é um momento teu com Deus, não é para ninguém ver o que tu está fazendo, porque tu tem que ter coragem, gente. Fecha o olho, apaga a luz. Quem aceita Jesus? Não, aceitar Jesus é na frente de todo mundo, é confissão pública de fé. Não, eu vou me esconder, apaga a luz, não tem ninguém olhando, então eu aceito. Cochicha bem baixinho, Senhor Jesus, ninguém ouviu, não, nem o diabo sabe que tu aceitou Jesus. Não, as coisas para o Senhor são as claras, é diante de todos, porque eu me importo com o que Deus pensa de mim, não com o que os homens pensam de mim. Mas agora eu mando tu fechar os olhos, claro, tu tem que ler a letra, né, desculpa, mas quem já conhece, fecha os olhos. Quem não conhece, olha, mas eu quero que tu medite no que tu estás cantando, porque mais do que uma canção, é uma confissão de fé e de entrega a Deus. Amém? Deus do Rei do meu coração. Velho, tua voz é mais bonita que a minha, começa. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom,
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom. Continua. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Ele é bom. Tu és bom, Ele é bom. bom, bom. Tu és bom, bom, Aqueles que sentirem no coração, eu senti agora isso, vai tocar baixinho agora. Se alguém sentir no coração que tem desagradado a Deus, que talvez não tenha andado, sabe, pastor Hilário, não tem retribuído essa bondade de Deus da forma que deveria, eu queria convidar para vir à frente, para nós orarmos por ti. Essa noite o Senhor quer fazer uma restauração com seus filhos. O Senhor quer lembrá-los do seu amor e da sua bondade. Mas o Senhor quer que nós tenhamos compromisso com Ele. O desejo do Pai é que, muito mais do que simplesmente cantarmos com a nossa boca, nós cantemos com os nossos corações. Portanto, se alguém deseja vir à frente para orar e dizer: Senhor, a partir de hoje, talvez eu não tivesse até então compreendido acerca do teu amor e da tua bondade, mas hoje, reconhecendo o que tu fizesses por mim, eu gostaria de assumir contigo esse compromisso. Eu quero dizer para vir à frente. Eu não vou insistir, se não tiver ninguém, nós vamos encerrar. Mas tem alguém que deseja, não perca a oportunidade. Amém, glória a Deus. Mais alguém?